Que as palmas louvam o Senhor. E que a palavra do Senhor venha impactar os nossos corações nesta noite. Amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Já cumprimentou esse irmão aí do lado? Já deu um shalom para ele? Olha aí para trás, não deixa ninguém solitário. Aleluias. Esse ambiente aqui, ele tem um poder. Não nas paredes, não no chão, mas na atmosfera de quando todos nós nos reunimos com o intuito de adorar a Deus. A sombra de Pedro curava pessoas. Então imagina o que Deus pode fazer através de você quando você cumprimenta o seu irmão, quando você o saúda, quando você fica regozijado, alegre, porque ele veio dividir esse ambiente com você com o mesmo propósito de entregar um louvor a Deus. Não é só sobre nós estarmos aqui reunidos, mas é sobre nós termos essa ideia de nós entregarmos um louvor a Deus. Não é sobre nós fazermos um culto para pessoas, mas é sobre nós fazermos um culto para Deus. Não é sobre nós virmos buscar algo, mas é sobre nós entregarmos algo para Deus. Às vezes você olha para si mesmo assim e diz: o que é que eu tenho para poder entregar a Deus? Você tem muito, senão Ele não tinha te criado. Tem algo aí dentro. Quando nós falamos que o véu precisa ser rasgado, às vezes nós achamos que são aqueles véus de pano que existia dentro dos tabernáculos. E mesmo assim aquele véu não era qualquer véu, era um véu que esse véu continha cerca de 10 centímetros de espessura. Mas os véus, na verdade, que nós carregamos mesmo dentro de nós precisamos tirar, porque tem um véu que foi Deus que removeu através da morte de Jesus, através da ressurreição de Jesus. Mas tem véus que somos nós mesmos que temos que arrancar através do arrependimento. E esses véus, eles é como se fosse uma peça de acrílico, uma peça de vidro que deixa você sem comunicação com quem está do outro lado. Porque a Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E quando você entende, você vai removendo esses véus, você vai tendo um tempo de intimidade, você vai tendo um tempo de revelação, você vai tendo um tempo de amor, você vai tendo um tempo que você vai sendo regozijado pelo Espírito Santo de Deus. E aí você consegue entender, você consegue ter uma função de verdade no reino. Não é sobre eu ter função ministerial, mas é sobre eu ter função no reino. Isso é fundamental para os dias que nós estamos passando. Não é sobre apenas eu receber um dom, mas é sobre eu conseguir liberar o verdadeiro amor, o verdadeiro poder, o Espírito genuíno a qual Deus colocou em nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu João, capítulo de número 15. Aleluias. Glória a Deus. Deus vai te pegar aqui nessa noite. Você quer ser pego por Deus nessa noite? Você quer ser abraçado por Ele? Você poder dar um cheiro no cangote de Deus, hein? Poder ser regozijado pelo Espírito, pela presença dEle. Eu gosto de falar isso, a presença de Deus está em todos os lugares. Mas a manifestação está somente para aqueles que conseguem, de fato, amar genuinamente. Deus está em todos os lugares. O único lugar que Ele não está é o inferno. Por isso que lá é o inferno. Mas a manifestação da presença dEle, você tem que entender e declarar que você ama Ele realmente. Você tem que deixar seu coração limpo, seus olhos abertos para aquilo que Deus Ele vai fazer com você. Amém? João 15, verso 16. Veio algum cristão aqui nessa noite? Veio algum incendiário aqui nessa noite? Veio alguém aqui com fome, com sede? Tinha alguém que estava com o coração desejoso por essa noite? Tinha alguém com expectativa no que Deus iria fazer aqui nessa noite? Eu estava assim hoje durante todo o dia. Sabe, o coração queimando, imaginando o tempo que eu estou aqui adorando. Aí às vezes você olha e chega aqui no ambiente e você está esperando algo exterior. Não, na verdade o que Deus vai fazer já está aí dentro. Você só precisa trazer para fora.
Essa atmosfera aqui, ela facilita você conseguir entregar essa adoração a Deus. Essa atmosfera aqui, ela facilita porque ela não é criada no momento que nós ligamos o som, não. Mas ela é criada na madrugada, quando nós começamos a orar por esse ambiente. Ela é criada na manhã, quando nós já apresentamos esse dia. À tarde, quando nós estamos montando a pregação. Quando está aqui o pessoal ensaiando. Quando o corpo de diaconato chega e começa a orar pelas pessoas que virão. Nós estamos já preparando este culto para Deus. E você foi escolhido por Ele, entenda isso. João 15, verso 16 diz assim: não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para irdes e dardes frutos, e frutos que permaneçam. Sendo assim, seja que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Amém? Só para você interagir com o irmão aí, ele está meio iceberg. Toca nele e fala assim, ó: não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus que te escolheu. Foi Jesus que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Às vezes você fala: eu aceitei Jesus, um dia eu levantei a minha mão e aí eu resolvi. Não, foi Ele que te escolheu primeiro. Ele derramou uma pequena partícula de amor na sua língua, e você viu que era isso que você precisava. Você viu que era isso que você desejava. Você viu que era isso que você ansiava. Era isso que você queria. Então um dia você começou uma guerra. Um dia você começou uma batalha. E essa batalha, ela veio de uma maneira que você queria que todos tivessem esse fogo, todos tivessem esse brilho dentro de vós. Mas o cansaço, a frustração, o desânimo te pegou, e hoje você está exatamente onde você está. Mas hoje é uma noite de realinhamento. Coloca a mão no teu coração, você que pode colocar a Bíblia no assento. Conversa com Ele. Talvez você não conversou hoje. Talvez você ouviu alguém orando com o microfone na mão. Talvez você ouviu pregação, ouviu louvores, mas você conversar com Ele. Eu sei que tem força aí para você abrir a sua boca e falar com Ele. Poderoso Deus, poderoso Deus. Anseia por ti. Sinta-se à vontade nesse ambiente. Poderoso Deus, se derrame nesse ambiente. Permita que todas as suas transgressões, permita que todo mal, toda sugestão que não seja para o crescimento do reino vá embora nesse momento. Mas sinta-se abraçado por Ele. Sinta-se renovado por Ele. Sinta renovada por Ele. Arranque esse peso sobre os seus ombros. Talvez as suas pernas estejam trêmulas nesse momento. Talvez você está sentindo sem força. Deixa Ele trocando tudo isso aí que está pesando, tudo isso que está te matando, tudo isso que está gerando ansiedade, tudo isso que está gerando medo dentro de você. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar de verdade. Deixa Ele cuidar de verdade. Deixa Ele te integrar nessa noite no reino dele. Deixa Ele nessa noite te pegar pela mão e te mostrar coisas que Ele tem desejo a te mostrar há tantos anos. Minha alma anseia por ti. 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 Fica à vontade. Espírito de Deus, nós entregamos esse momento em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha ministrar em nossos corações, venha ministrar em nossa mente,
E que o nosso espírito, Senhor, possa, Senhor, se conectar ao Teu de maneira, Pai amado, muito clara, de maneira, Pai amado, muito amorosa, Senhor. Pai amado, que a graça possa nos abraçar nessa noite. E que nós possamos ser conduzidos, ó Pai, a um lugar de revelação, Senhor. Pai amado, nós não queremos sair daqui apenas cheios, Pai, porque a palavra veio, Senhor, e nos motivou a algo. Mas nós queremos sair daqui resolvidos, tomados atitudes, ó Pai. E que os altares, ó Pai amado, que o altar, Senhor, possa ser reconstituído nessa noite, ó Pai. Pai amado, tudo aquilo que Satanás roubou, Senhor, toda a fé que Satanás roubou, Senhor, todo o medo, Senhor, que Satanás implantou, nessa noite eu estou arrancando, pelo nome de Jesus. Fala tu, Senhor, não eu. Podemos assentar, senta glorificando, Senhor. Prometo ser bem breve, ser bem sucinto. Quando nós entendemos um Deus de amor, um Deus que fez toda a terra, um Deus que fez as galáxias, um Deus que fez os anjos, um Deus que preparou o céu, os céus, um Deus que preparou a terra, mares, água. Quando você vê essa infinidade, quando você vê todas essas coisas, você consegue entender que você é uma poeira no meio de toda a eternidade. Quão pequeno é a nossa passagem aqui na terra. Então nós paramos e observamos porque Deus criaria um ser tricotômico, com corpo, alma e espírito, e faria apenas para passar um determinado tempo, e depois nós sumiríamos, depois nós não existiríamos mais. Não, Deus ele fez um ser eterno. Capítulo 3, verso 12 de Eclesiastes, a Bíblia diz que Deus tem colocado a eternidade dentro de nós. Ele colocou a eternidade dentro de nós. É por isso que nós temos essa sede por Deus. É por isso que sempre nós estamos procurando algo maior do que nós. Sempre nós estamos tendo a necessidade de adorar alguma coisa, porque nós somos feitos para adorar e adorar o Senhor. Porque tudo aquilo que nós adoramos, nós ficamos parecidos. Então Deus fala, me adore. Que quando você começa a adorar, você começa a ficar parecido com Ele. Como? Não em fisionomia, mas em justiça, em amor, em bondade, em fé, em poder. Então à medida que você vai adorando Deus, você vai conseguindo enxergar as suas imperfeições. Você vai conseguindo enxergar os seus problemas, as suas dificuldades. E Ele te dá uma força exata para você começar a consertar. E a nossa briga está exatamente nessa transitação. A nossa briga está exatamente nesse momento que nós entendemos que precisamos ser remodelados a ficar parecido com Cristo. E aí vem as adversidades, aí vem pessoas, aí vem problemas diferentes. Vem problemas talvez na área financeira, ou na física, ou na emocional. E muitos deles espirituais. E agora nós paramos, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esse problema ou continuar crescendo e chegando próximo a Cristo? Na maioria das vezes nós paramos de crescer com Cristo para resolver problemas. E hoje eu vejo a igreja andando em círculos justamente porque ela parou de crescer, parou de querer ficar parecida com Jesus para resolver um problema passageiro. Igreja, para nós se resolvermos, para nós queremos decidir, para nós decidirmos a ficar parecido com Cristo, é algo que vai doer, é algo que vai custar caro. Só uma emoção e uma paixão por Jesus e pela religião não vai te fazer ficar parecido com Ele. Mas é uma vida de luta, é uma vida de batalha, é uma vida de guerra, é uma vida de renúncia, é uma vida de abrir mão, a qual, quando eu entendo isso, o meu modelo não vai ser o pastor ciclano, o meu modelo não vai ser o presbítero, não vai ser o missionário, mas vai ser Jesus e nada vai me parar. É Jesus e nada vai me parar. Eu não preciso de um modelo terreno, eu preciso amar Jesus, eu preciso me entregar a Ele e confiar nele. Você vê Jesus... Deus, Ele criou Adão, colocou no jardim, criou um relacionamento. Adão pecou, falhou. Deus deu um plano, falou, meu filho vai descer, meu filho vai morrer pelo esse pecado que você cometeu, para que você esteja de novo em alinhamento comigo. E você vê, passa Adão, vem os filhos dele, vem as próximas gerações. Abraão começa a criar algo poderoso através da fé.
sem uma Bíblia, sem pregações, sem músicas, apenas porque ele entendeu que existia um Deus acima de todas as coisas, e ele teve essa curiosidade de receber a essência de Deus para ele. Deus escolheu Abraão, e começa um relacionamento com Abraão, começa um relacionamento com Isaac, começa um relacionamento com Jacó, começa um relacionamento com José, e José fica 430 anos, José começa a governar, e ele vai para o Egito. Ele começa a governar, e ele começa a cuidar daquele povo, e começa a falar sobre o Deus que proveu durante 7 anos de seca, um Deus de relacionamento, um Deus de amor. Só que José morre, o faraó que conhecia José também morre, e esse povo fica preso, esse povo fica cativo, esse povo fica escravizado. Esse povo agora só ouve uma história, 400 e poucos anos, só ouve uma história de um tal de um Deus poderoso que criou a terra, que fez todas as coisas, mas agora um Deus que permanece em silêncio. Porém esse Deus, ele escolheu aquele povo cativo. Ele podia escolher qualquer nação, ele podia escolher qualquer povo, mas ele escolheu aquele povo, e ele disse: eu vou libertar esse povo do tempo de escravidão, eu vou libertar esse povo do tempo de sofrimento, eu vou libertar esse povo do lixo, eu vou libertar esse povo da lama. E foi assim que ele fez com você também um dia. Talvez não seja uma lama física que você teve um dia, talvez não seja de uma situação precária, financeira ou na sua saúde, mas a maior salvação que Jesus pode entregar e dar ao homem é a salvação do egoísmo. É do homem viver para si próprio, é do homem viver no seu próprio egoísmo, para ele ser aquele que vai receber o benefício final. E toda vez que o homem ele se torna esse egoísta, toda vez que o homem ele se torna essa pessoa que adora a si próprio, no final ele se torna um depressivo. No final ele torna alguém que não tem mais uma direção, não tem um caminho, mas ele tem uma necessidade de algo. E como ele não encontra esse algo que é Deus, a única forma perfeita para a eternidade que ele implantou no nosso coração, ele começa a desejar a morte. Ele começa a querer a morte. Ele começa a querer viver de forma solitária. Ele começa a querer viver ele diz que ele não tem necessidade para esse mundo. Ele não consegue se encaixar em lugar algum. Porque eu vou te falar, um psicólogo não consegue te direcionar, um professor de faculdade não consegue te direcionar, um patrão não consegue te direcionar, um pai não consegue te direcionar. Só Deus pode te direcionar, porque foi Ele que te fez. E quando Ele te fez para algo específico. Deus fez você para algo específico. Só Ele sabe para que você foi feito. E não é através de um ex que eu te digo que você vai saber a sua utilidade. É só através de um novo nascimento. Não é através de um profeta, não é através de um pastor, não é através de homens. Esse é um relacionamento interpessoal. Esse é um relacionamento unilateral entre você e Deus. Você ser desconstruído para Deus te construir. A religião não pode te dar isso. Uma placa de uma igreja não pode te dar isso. E por que então você se reúne? Nós nos reunimos porque um dia Ele disse que nós teríamos que se reunir. Nós nos reunimos porque nós entendemos que quando estamos juntos, nós somos um corpo. Alguém algum dia disse que você é a igreja, amém? Mentira, você não é a igreja. Igreja só é quando você está reunido, você é um membro. Deus, Ele fez um corpo, Jesus é o cabeça. E cada um tem a sua utilidade dentro desse membro. E é por isso que nós nos reunimos, para nós entendermos qual é a minha diferença com o próximo. Porque a minha diferença não tem que servir para me afastar das pessoas, mas sim para unir. Naquilo que eu sou fraco, o presbítero Maciel é forte. Naquilo que o presbítero Maciel é fraco, Deus me fez forte. E assim um vai sustentando o outro, e vai carregando, vai caminhando, vai andando. E nós vamos entendendo que não é sobre eu colocar a minha expectativa naquilo que o presbítero Marcel é forte, mas sim no amor que Deus colocou em mim, e eu entender que eu estou sempre pronto para poder apoiá-lo e ajudá-lo. Essa é a ideia da igreja.
E se você não entender isso como igreja, você vai ser uma pessoa frustrada, sempre colocando a sua expectativa em pessoas que vão falhar. Eu vou falhar um dia, eu já falhei várias vezes. Você já falhou um dia, você vai falhar várias vezes. Mas o que vai continuar fazendo nós entrelaçados é o amor que Deus colocou em nós. É o amor. Tem alguém entendendo? Já estou entrando na mensagem. E Deus olha para aquela nação, ele encontra um homem por nome Moisés. E através de Moisés ele fala: eu vou tirar o meu povo dessa terra de escravidão. Eu vou tirar a minha noiva. Deus apaixonado por nós, namorando com nós. Eu vou tirar esse povo. E o povo passa ali por 10 pragas, o povo passa ali por uma necessidade, o povo passa ali por uma escassez, o povo passa ali pelo sofrimento. E Deus tira eles, mas permite que o povo passe por toda aquela situação difícil. Sabe o que é que eu entendo? Não é sobre o poder de Deus fazer ou não fazer, mas é sobre o quanto aquele povo podia e pode confiar em Deus. É quanto você pode confiar em Deus. É quanto você pode confiar de verdade em Deus. Essa semana eu vi uma pessoa falando assim, conversando e falando assim com o outro: cara, nós estamos sozinhos. A única coisa mesmo que sobrou é a mão de Deus. A gente só está na mão de Deus mesmo. Eu falei: como a geração, como essa população só enxerga Deus desse jeito, dessa maneira? Como se fosse um objeto da sorte. Não entende que Ele é o Deus todo-poderoso, grandioso. Não é só estar na mão de Deus, eu estou na mão do Deus todo-poderoso. Eu estou guardado por Ele, eu estou protegido por Ele. Você precisa entender isso. Você precisa ir para o próximo nível, você precisa ir para a próxima etapa, para a próxima fase. De acreditar realmente. Acreditar realmente. Não é uma ideia, não é ideologia, não. Não é um pensamento positivo, eu sempre falo isso. Mas é sobre convicções. Convicções necessárias. Deus tira aquele povo do Egito. Ele dá todo o tesouro possível. Quem que dá o tesouro para o povo de Israel? São os egípcios, amém? Os egípcios podem dar alguma coisa para alguém? Alguém pode te dar alguma coisa? Eu te pergunto nessa noite. Não, é um Deus todo-poderoso que Ele gera situações. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu, é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Foi Deus que deu todo aquele ouro para aquele povo, Deus que deu todas aquelas joias para aquele povo, e eles saem com louvor do Egito, e Deus fala bem assim: vamos ali, que eu vou me casar com vocês, vamos ali, eu vou te levar para a escola do deserto, para você tirar uma mente escravizada, e você ter uma mente de liberdade. Deus te tirou do mundo, não é para você ficar alienado a uma religião, mas Ele te deu liberdade para você ter certeza e convicção da liberdade, porque a nossa liberdade está em Cristo Jesus. A sua liberdade está em Cristo Jesus. Não é sobre os biotipos, não é sobre os protocolos, não é sobre aquilo que eu entendo sobre o que é uma igreja, não é sobre os ritos, não é sobre um culto, não é sobre uma cultura religiosa, mas é sobre o amor que Ele colocou em nós. É sobre o amor que Ele colocou em nós. Não é o padrão da igreja correta ou da igreja errada. Alguém algum dia disse assim: ei, por que o fundo da igreja é preto? E o pastor respondeu: mas quem disse que o fundo da igreja tem que ser branco? Onde está escrito? Mas um dia As pessoas querem resposta para tudo. As pessoas, elas querem de alguma maneira colocar Deus numa caixinha. Elas querem de alguma maneira engessar a adoração e dizer: o modelo correto é esse, se você fugir disso, não é de Deus. Ei, Jesus, qual é o lugar correto para eu adorar?
É em Gerizim? É no Monte Gerizim? Ou em Jerusalém? Ela sabia que ela não podia entrar em Jerusalém porque ela era uma samaritana. O pessoal de Jerusalém não podia ir para o Monte de Samaria porque eles encontravam Gerizim, porque eles achavam que era um lugar impuro, porque estava banalizado, não era mais só os judeus que adoravam lá. Ela estava dando um problema teológico, ela estava dando um problema para Jesus resolver. Jesus falou: ei, o lugar certo não é em Gerizim, nem em Jerusalém, mas o lugar certo é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Você consegue adorar em espírito? Você consegue adorar em espírito, genuinamente falando? Você consegue adorar de verdade? Você consegue se conectar a Deus quando você fecha seus olhos? O seu coração pertence a Jesus? Ou você só consegue transpirar, respirar sujeira aí dentro porque você não consegue sentir digno? Você não consegue sentir o perdão de Jesus te libertando? Você acha que o seu relacionamento com Jesus, ele só é dado depois que você jejua, depois que você canta, depois que você planta bananeira? Não! É depois de uma renúncia. Não é depois de uma obra. É depois de uma renúncia verdadeira. Quanto você tem renunciado para estar com Jesus? Quanto você tem renunciado para poder manter um relacionamento, um altar de pé? Entenda isso, dentro de nós só cabe o lugar apenas para um altar. E o que está levantado aí dentro de você? Qual altar você levantou? Quanto de Deus você tem dentro de você? Quanto de Deus você tem dentro de você? Quanto de Deus você tem aí dentro de você? Não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhiste vós. Para que vós dê frutos. Frutos bons, e que esses frutos permaneçam. Não é sobre um tempo de adoração. Não é sobre o hino do Brasil, que o povo fala da pátria idolatrada, da pátria que era. Tem pessoas que vivem de uma glória do passado. Não, porque antes as igrejas eram assim, porque antes eu fazia isso, porque antes eu fazia agora. O mesmo Deus que fazia antes é o mesmo Deus que faz hoje. O problema é que hoje não tem altares levantados de verdade para Ele. É sobre você e Ele. Para de culpar a igreja, Ei, é você e Ele, cara. É você e Ele, entenda isso. Você não precisa do irmão fulano e ciclano para se arrepender, não. Você precisa do irmão fulano e ciclano para amá-lo. A Bíblia diz: a única coisa que vós tem e pode dever uns aos outros é o amor. Isso é uma dívida impagável. Você nunca vai conseguir pagar a sua dívida de amor um pelos outros, porque no dia que você conseguir pagar, você não vai dever mais amor ao seu próximo. E é necessário você sempre ter essa dívida de amor uns com os outros, sempre entendendo que você pode fazer o melhor amanhã, porque amanhã te faz mais maduro do que hoje. Mas hoje, no seu grau de maturidade, você conseguir amar os que te perseguem, amar os que te maldizem, porque amar os que te amam e os que gostam de você é fácil. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo essa medida? É para você essa medida, entenda isso. É para você essa medida, para que você cresça, para que nós possamos crescer de verdade mesmo. E Deus chama aquele povo e Ele fala bem assim: olha, o nosso casamento será aqui. Aonde? No monte Horeb, Monte Sinai. Moisés, deixa o povo aqui, sobe comigo, porque nós vamos ali que eu vou assinar. Eu vou assinar numa pedra. Nós vamos se casar hoje aqui. Nós vamos ter um relacionamento hoje aqui, de verdade.
Deus leva Moisés e começa a falar para ele o que ele queria e como ele queria, da forma que ele queria. Sabe o que acontece isso? Enquanto isso, o povo lá embaixo, com a necessidade de Deus por não saber esperar, eles falam: ei, Moisés esqueceu de nós. Mas quando eles olhavam para cima do Monte Horebe, o Monte Sinai estava coberto de nuvem e trovões, porque eles sabiam que de fato Deus estava conversando com Moisés. Mas ali embaixo havia apenas um vazio. Ali embaixo havia apenas uma necessidade de algo maior do que eles. Então eles chamam Arão e falam assim: vamos fazer um Deus para nós. Vamos trazer os costumes dos egípcios. Vamos fazer um bezerro de ouro. Tragam todos joias, as joias que nós recebemos, as joias que Deus nos deu, e nós vamos criar um Deus para nós. Tem coisas que Deus deu para você e agora você está fazendo um Deus para você e colocando ele no lugar do verdadeiro Deus. Tem pessoas com necessidade de Deus, mas dizem assim: não, o que eu preciso mesmo é trocar de carro. Tem gente que está com necessidade de Deus, mas diz: não, o que eu preciso mesmo é de uma casa maior. Tem gente com necessidade de Deus, mas está dizendo: o que eu preciso mesmo é de alguém para eu poder namorar. Tem gente que está precisando de Deus, mas está falando assim: o que eu preciso mesmo é de um filho. O que eu preciso mesmo é disso, é daquilo. O que eu preciso mesmo é disso, é daquilo outro. E na verdade você está colocando coisas num lugar que só Deus pode preencher. Eu não estou dizendo aqui que ter um filho, que ter um carro, que ter uma casa, que ter um emprego, que ter amigos é errado. Eu estou dizendo que essas coisas não podem tomar o lugar de Deus. Eu estou dizendo que essas coisas aqui não podem tomar o lugar de Deus. Não podem tomar o lugar de Deus, porque tudo que Deus te deu não pode se tornar maldição, porque as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores, mas às vezes Deus entrega algo na sua mão e você faz com que aquilo se torne uma maldição, porque está roubando o seu tempo, está roubando a sua adoração, está roubando o seu tempo de qualidade. Aquele povo se tornou infiel a Deus. Cadê o Wellington? Liberou a medida aqui sobre a fidelidade com Deus. Tem coisas que estavam fazendo com que você se torne infiel. Sabe o que é que se torna infiel? Sabe como é que você sabe quando você está infiel? Quando nós falamos assim, ó, vamos orar. O que é que vem à sua mente? Um prazer? Meu Deus, amanhã tem isso para fazer, amanhã tem aquilo outro. Orar? Orar, né? Deixa eu fechar o olho aqui. Não sei, né? Amanhã tem a fatura, mês que está acabando o ano. Ai, orar para quê? Orar para quê? Deus não me ouve mesmo? São sintomas de infidelidade. Porque quem é fiel, quando fala vamos orar, o coração dele queima, estrala. Se você pensa muito para você orar, se você não consegue orar sozinho no seu secreto, se você não consegue orar na sua casa, se você não consegue orar quando você está dirigindo, se você não consegue andar em espírito de oração, você é um infiel. Aquele povo começa a trazer todo o tesouro, aquele povo começa a trazer todo o ouro, começa a trazer, começa a montar um bezerro. Deus olha assim e diz: ei, tirei o povo da escravidão, dei riqueza a eles, estou dando para eles o melhor, e eles estão sendo infiéis comigo. Eu vou matar esse povo. A Bíblia diz que Deus ele iria matar, extinguir aquele povo, e falou assim: Moisés, eu vou casar só com você. Tem alguém aqui que pegou, tem gente que pegou. Eu vou casar só com você, Moisés. Eu só vejo você aqui como um fiel na minha frente. Só estou vendo você aqui como um fiel. Eu vou matar todo esse povo e vou te dar um povo novo. Eu vou te entregar um povo novo, um povo preparado, um povo que não vai negociar, um povo que não vai deixar você a sós. Mas assim Moisés olha e fala: que o Senhor se arrependa. Moisés ele mostra um coração misericordioso. Ele mostra um coração cheio de graça. Ele mostra um coração cheio de misericórdia. E era aquilo que Deus queria de fato. Alguém que entrasse como intercessor. Alguém que entrasse como intercessor de verdade. Foi por isso que ele escolheu a voz.
Foi por isso que Ele escolheu você. Você fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas no fundo você está lá orando e pedindo ainda a misericórdia de Deus. Você fala que vai abrir mão, você fala que vai desistir, você fala que não quer mais, mas no fundo você está lá desejoso, querendo mais do que tudo, querendo entregar a sua vida mais uma vez. Eu sei que está difícil, eu sei que você enxerga muitas impossibilidades, mas no fundo eu sei do seu desejo, no fundo eu sei como você anseia, no fundo eu sei que você quer. Então o que você precisa mesmo é de uma atitude. O que você precisa mesmo é de uma atitude de verdade. Não espere para 2023, não espere para 2025, não espere para quando está formado, não espere para quando os dias melhorarem. Não, é hoje. É hoje. É hoje. É hoje o dia que você fala assim: olha, a partir de hoje eu vou parar de negociar. A partir de hoje eu vou parar. Quando Deus olha para aquele povo e vê um povo totalmente em rebeldia, traindo Deus com aquilo que Deus entregou para ele, eu quero te perguntar nessa noite: o que você tem feito com o que Deus entregou na tua mão? O que você tem feito com o que Deus entregou na sua mão? Você pode dar desculpas, não, mas foi por culpa de alguém. Foi porque no fundo eu andei e cheguei aqui, mas eu não queria, não. Não. Você teve que tomar atitudes e ações. Você não conseguiu esperar, você não conseguiu confiar em Deus. Mas mesmo assim, com o amor dele, e quando você entende, você volta a amá-lo, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ele faz esse tempo se transformar em bênção. Um tempo de maldição se transformar em bênção. Um tempo de vale dos ossos se transformar em guerreiros de verdade. Ele faz com que todas as coisas cooperem. E quando você entende isso, você aceita ser remodelado por Ele. Quando você entende isso, você aceita a misericórdia, você aceita a compaixão dele, você aceita o amor dele. Ele diz bem assim para Moisés: ei Moisés, eu vou dar mais uma oportunidade para esse povo. Eu vou dar mais uma oportunidade para esse povo. Mas eu quero que você pegue todo esse ouro que eles fizeram um bezerro e você derreta e jogue em água corrente. Isso para mim não tem mais utilidade. Eu quero perguntar para você nessa noite: você tem coragem de abandonar aquilo que te separou de Deus para você começar do zero com Ele? Você está disposto a abrir mão de verdade? A abrir mão de verdade, dizer: não, eu já estou cansado, eu já estou cansada dessa vida, porque nós sabemos que você está cansado. Todo mundo está vendo que você está cansado, todo mundo está vendo que você não está aguentando mais. Você só acha que está disfarçando, mas todo mundo está vendo. Os anjos estão vendo, os demônios estão vendo quanto o teu espírito, quanto a tua alma está gritando por Jesus, quanto você precisa de Jesus. E você está querendo um lugar mais adaptável, um lugar mais fácil, que você acha que nesse lugar você vai conseguir dar a resposta, nesse lugar você vai conseguir ser resposta. Não, ei, é aí dentro de você, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Vai ter que doer, vai ter que sangrar mais uma vez, mas é possível. O importante é que é possível. O importante é que é possível. O importante é que Ele está aqui presente nessa noite, está dizendo: olha, eu estou te dando uma nova oportunidade, eu estou abrindo um novo tempo para você, eu estou jogando hoje. Você quer entregar toda essa sujeira, você quer entregar todo esse egoísmo hoje para mim, para eu jogar no mar do esquecimento e começar algo novo contigo? Destravar aquilo que eu disse que um dia destravaria, entregar aquilo que um dia eu disse que entregaria, de verdade. O âmbito de chapação de verdade. O âmbito de você conseguir derramar lágrimas, não por causa de problemas, mas porque você entende que a presença dele está no seu quarto. Você entende que a presença dele está na sua sala. Você poder gritar de amor. Amar de verdade. Como um dia você começou, só foi um começo.
Pelo tempo que você tem e você já ouviu a primeira vez a palavra, era para você estar flutuando, meu irmão. Era para você estar voando. Mas tudo que você se tornou foi um religioso amargurado. Tudo que você se tornou foi uma religiosa sem esperança. Esperando um dia que vai aparecer um pastor, um apóstolo perfeito, e vai facilitar a sua vida de religioso. É tempo de voltar, um tempo de filha, um tempo de filho. Só depende de você. Só depende de você. Só de você. Ninguém pode te entregar isso. Ninguém pode te dar isso. Jesus vem muitos anos depois de Moisés. E ele começa a reestabelecer tudo. Ele conversa com Moisés mais uma vez no monte. Ele é transfigurado. Tem um relacionamento. Mas ele vai atrás de Pedro. Ele vai atrás de João. Ele vai atrás de Tiago. Ele precisou até de Judas, mas ele vai atrás de todos. Ele morre. Ressuscita. E eu não sei se foi na década de 70, de 80, de 90, de 2000, de 2010 ou 2020, mas ele te achou. Ele te achou depois de tanto tempo. Ele te escolheu. Ele te escolheu, ele te chamou. Ele te chamou e falou: vinde a mim. Vinde a mim, amados do meu Pai. Traz todo o fardo. Eu vou trocar por um fardo leve e suave. Traz todos os problemas, todos os dilemas. Traz todas as suas ideologias. Traz tudo que você tem que te amarra e te prende. Eu quero te fazer alguém novo. Eu quero te fazer alguém poderoso. Eu quero te fazer alguém renovado. Eu quero curar a tua alma. Eu quero curar o teu físico. Eu quero te dar autoridade. Eu quero te dar um relacionamento. Um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Um Deus que participou de toda essa grandiosidade a qual eu comecei a pregar. Um Deus que fez as constelações, as galáxias. Um Deus que fez a terra, o mar. Ele quer um relacionamento com você. O que mais você precisa? O que mais? Aí sim você vai ser regozijado de verdade. Aí sim o seu coração vai voltar a transbordar. Aí sim você vai ter alegria de verdade. Alegria que as drogas, as bebidas, as adrenalinas e o sexo não conseguem te dar, porque todos eles são passageiros. Todos eles são transitórios. Mas aquilo que Ele quer trazer para você é de glória em glória. É de glória em glória. É de glória em glória. Quanto mais você vai adorando, mais você vai entrando nesse lugar de intimidade, mais você vai entrando nesse lugar de revelação, nesse lugar de restauração. E aí sim você vai entendendo que tudo isso que você sempre quis, não, homem algum pode te dar, pessoa alguma pode te dar, tesouro algum pode preencher isso. É só você e Ele. Essa é a noite de uma nova oportunidade. Eu não quero que você levante a mão mais uma vez. Você venha como Constantino ensinou um dia na história da igreja, e te reabilite, te coloque agora você como um membro da Batista. Eu não quero isso. Eu quero que você, no seu íntimo, no seu particular, você diz assim: Senhor, eu quero isso para mim. É isso que eu quero, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Essa mensagem foi feita para você, entenda isso. Foi para você. Eu quero orar com vocês. Grupo de louvor. Deus, Ele quer te manter puro.